Oi, eu sou a Natália Roberto. E eu sou a Isabela Iannelli. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Podcast das Emoções. Dessa vez da temporada que fala sobre o elemento água e o que isso nos diz sobre as emoções. Mas antes de chegarmos na nossa música emocional de hoje, nós temos uma novidade, não é, Isabela Iannelli? Hoje, dia 8 de dezembro de 2022, a nossa empresa está oficializando uma mudança muito importante. Nós começamos esse projeto com um nome muito bonito, criado pela Isabela, chamado O Curso das Emoções. Ideia minha, gente. Ideia da Isabela, vamos dar os créditos. Essa ideia surgiu de um percurso que as emoções fazem dentro de nós, né, Bela? Como um rio, né? Como uma coisa fluida. E nós fizemos, durante esses 5 anos, nós fizemos 7 turmas de um curso online que tinha esse nome, o Curso das Emoções. Um curso que trouxe pra gente, assim, muitas alegrias, né, Bela? Muitas pessoas maravilhosas. Quantas pessoas a gente conheceu, assim. Nossa, eu poderia citar, juro, uns 100 nomes aqui de pessoas muito maravilhosas que viraram nossas amigas e amigos, assim, né? Que trouxe pra gente, assim, um aprendizado, né, Bela? Porque a gente teve que mergulhar nesse tema. Nós fizemos juntas uma formação em 2017, lá na Itália, mas a gente precisa olhar para isso todos os dias, né, Bela? Uhum. E aí o que aconteceu nesses últimos anos é que, junto com esse trabalho, pelas próprias pessoas que a gente conhecia ao longo desses cursos, nós fomos convidadas para trabalhar com várias empresas, hospitais, bancos, farmacêuticas, escolas, ONGs. E eis que, esse ano, nós fizemos uma pesquisa na internet chamada Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, para que a gente pudesse aprofundar esse olhar, né, sobre como que está a saúde emocional dentro das organizações e aprender sobre isso, para que a gente pudesse adaptar o nosso trabalho de um jeito que fizesse mais sentido dentro dessas organizações. Porque essas organizações são feitas de pessoas, as mesmas pessoas que fazem os nossos cursos na internet, né, Bela? Por isso hoje, esse rio que fluiu tão bem por 5 anos, ele deságua agora na Oceano. Ai, que nome bonito! Eu tô apaixonada por esse nome. Obrigada, Marina Zaghini. Marina Zaghini, uma amiga querida, também ajudou a gente a chegar nesse nome. Foi muito tempo, porque o apego aqui é muito grande ao nome O Curso das Emoções. Então, queridos, vocês estão agora ouvindo um podcast da Oceano, que é uma plataforma de educação emocional que tem foco nas pessoas e impacto no coletivo. Por isso que o nosso processo é um processo educativo, né, Bela? Porque a gente acredita que esse tipo de educação se aprende e a gente tem um apoio muito grande também na comunicação, em como é que a gente trabalha isso em grupo, ouvindo todas as pessoas envolvidas e buscando um benefício que seja coletivo e não só individual. A gente acredita que o equilíbrio das emoções pode ser cultivado e que as emoções são trabalháveis, assim como os problemas que decorrem dos desequilíbrios dentro das empresas, que são muitos e todo mundo aqui sabe. O Curso das Emoções mudou no Instagram para Oceano, mas fique tranquilo que não muda nada para você. O nosso podcast das emoções segue e você pode visitar o nosso lindo site aoceano.org. É lá que está o report dessa pesquisa, tudo que você gostaria que seu RH soubesse, e é lá que a gente explica um pouco mais como a gente estruturou esse conteúdo para agora entrar num mergulho nas organizações. Então vamos ao que interessa também no dia de hoje, que é a nossa música emocional. Hoje nós vamos ouvir uma música de Guilherme Arantes, que fala sobre água. Que música é essa, Isabela? Essa música se chama Planeta Água e ela foi lançada também em 1983, assim como a música do Lulu Santos, Como uma Onda no Mar. E ela tá no álbum Amanhã. Ela é um clássico, assim, né, Nath? Tem gente Ai, nossa, eu fiquei cantando 3 dias para fazer o roteiro Exatamente. desse podcast. Vamos ouvir, Bela? Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fé.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. É sobre emoção isso aí, né, Isabela? Que engraçado, Eu né? vejo isso, A mesma água que nasce serena também abre um grotão. E acho que isso diz muito sobre as emoções, né? O significado de grotão é depressão muito grande do solo, que aparece em encostas alcantiladas. Alcantiladas é um despenhadeiro, né? E com a Com a emoção... emoção não é assim, Bela? Nossa! Super, né? Às vezes a raiva vai surgir de uma irritaçãozinha, assim, e depois aquilo vira uma coisa intensa, profunda, né? De grandes consequências na nossa vida, né? A gente gosta muito de mostrar durante os cursos uma cena do filme Revolutionary Road, que é muito sobre isso, né? Um casal que começa a conversar de um jeito que parece que as emoções estão tranquilas ali, serenas, e de repente aquilo vira uma das cenas de raiva mais impactantes, assim, que a gente já viu, né, Bela? Se você tá assistindo ao filme, você vê uma mulher ali serena, né? Uma mulher lidando com as dificuldades. Suprimindo muito, né? E aí, de repente, aquela supressão, tipo, transborda. Quando você assiste ao filme, você pode até em alguns momentos falar, ela tá lidando com o sofrimento dela, mas na real, a hora que ela explode, você vê que ela tava só suprimindo muita emoção. E tem um pesquisador que a gente gosta muito, James Gross, que ele fala que o sistema emocional é um sistema hidráulico. Então, emoção é água mesmo, até mesmo para os pesquisadores, porque para os poetas a gente já sabe que é, né? Não são poucas as músicas com água. Tem ali o Chico Buarque cantando Deixe em paz meu coração, ele é um pote até aqui de mágoas, e qualquer desatenção pode ser a gota d'água. Nossa, que bonito, a gente precisa fazer um podcast sobre essa música. Mas os cientistas também perceberam isso, que não dá para fazer remendinho, porque a emoção é muito potente, é um sistema hidráulico. Se tem um cano aí quebrado na sua casa, você sabe que não adianta colocar um durex nele, né? Ô, Bela, você já tentou, uma vez eu fiquei fazendo isso com um amigo, assim, você tá numa cachoeira, assim, provavelmente você não tá naquele lugar que a água tá muito, muito corrente. Mas você já tentou colocar a mão, assim, contra a força da água? A força que você tem que fazer se você tá com a mão contra a força da água. Aí você vira a mão, não tem que fazer força nenhuma. Próxima vez que você for numa cachoeira, faz isso, assim. Eu fiquei um dia com um amigo fazendo isso e a gente ficou viajando nessa ideia que se a gente tenta, tipo, meio que brigar com a força da água, a gente vai ter que... A nossa mão vai doer de tanto ficar ali brigando. E aí é só a gente virar a mão na mesma direção que o negócio flui. Por isso que não é uma boa ideia a gente brigar contra. Hoje a nossa conversa é muito sobre essa maleabilidade, essa adaptabilidade da água, né? A mesma água que nasce serena, abre um grotão, e a mesma água escura do rio leva fertilidade, né? Banham aldeias e matam a sede. Tem quase que como múltiplas formas de se adaptar, assim, né? Isso é um baita de um recado, assim, porque ela é muito maleável e muito adaptável, mas é muito potente, né? Não sempre, às vezes, se ela tá paradinha num riacho, não tem essa potência toda, mas se você vai pro oceano, uma intensidade, se você vai para uma cachoeira, é uma força, né? Eu acho que se a gente leva essa conversa para as emoções, quase que como a gente tem que aprender a não brigar contra isso, né? Como um trecho muito bonito que você leu no Instagram outro dia, da Clarice Lispector. O que é preciso é não ir demais contra a onda. A gente faz como quando toma banho de mar. Procura subir e descer com a onda. Isso é uma forma de lutar. Esperar, ter paciência, perdoar, amar os outros. E cada dia aperfeiçoar o dia. O importante é fluir com a onda. Isso é você fazer alguma coisa da sua vida, né? Isso é você lidar com a situação e não se desesperar. Exatamente. E sobre essa potência da água, ditado popular também diz muito. Ditado popular diz o quê? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
É isso, né? Tem muita força, mesmo que não pareça, uma goteirinha ali tem muita Aí tem uma metáfora bonita aqui, né? Quando nessa segunda estrofe, quando ele fala que essa mesma água escura leva a fertilidade e que banham aldeias e mata a sede, né? Eu acho que ele traz aqui também uma qualidade meio inegociável, assim, né? Da água, assim, que não tem vida sem água, no sentido literal mesmo. A gente morre sem água, né? Mas também no sentido mais sutil, assim, porque sem água a gente endurece. Eu acho que se a gente trouxer à mente alguém, sabe, aquela pessoa durona da família, a gente vai pensar, imediatamente a gente traz, né? Aquela pessoa que não chora é uma pessoa que a gente chama como? Isso, uma pessoa durona. E o que a rocha não tem? Não tem água. Não é? A gente tem uma brincadeira, né, Bela, que às vezes a gente fala assim, quando, sei lá, eu tô mais inflexível, ou a gente tá numa situação assim que tá faltando flexibilidade, a gente fala, tá faltando água, né? Tá faltando água. Tá faltando água. Essa pessoa durona, né, ela não tem água, ela não chora, tal. E é engraçado porque eu lembrei que na minha família, a pessoa que chorava muito, que era sempre a minha irmã, era chamada de manteiga derretida, porque ela chorava por qualquer coisa. Então, olha aí o elemento água também aparecendo, né? Porque manteiga derretida é uma coisa incontrolável. Você não consegue medir para colocar, porque ela é água, manteiga derretida. Então, também essa expressão, a pessoa que flui a emoção, ela é água. E, como sempre, a gente entra nesse lance dos extremos emocionais, né? Nem rocha, nem ressaca do mar, como disse a Bibi Ferreira ali. Ai, muito boa essa imagem. Claro, né? Vai ter dias de ressaca do mar, mas como é que a gente pode ir além disso aí? Como é que a gente pode buscar uma menor reatividade? Não precisar ser levado pela emoção. Essa pergunta é muito boa, né? Se a gente trouxer a metáfora, né, da mão na água, né? E essa metáfora também que a Clarice Lispector traz, da gente meio que aprender a surfar com a onda, assim, né? Eu acho que é sobre diminuir essa reatividade, né? Tem uma pesquisa que você explica muito bem, Bela, do Richard Davidson, que traz que relação que isso tem com a gente querer ou não treinar a nossa mente, né? Porque a gente acha que essa não reatividade, ela vai surgir de uma teoria, né? Da gente ler livro, assim. Pode ajudar, né? Não é que não ajuda, mas a gente vai precisar de um outro componente, assim, além da teoria, né? Exato, e muitas vezes quando a gente fala em algum tipo de treinamento da mente, por menor que seja, né, relaxar, simples assim, aprender a relaxar para na hora da emoção não ser tão levado, tal, a gente também pensa que vai acontecer uma ruptura em nós, né? A gente vai parar de sentir a emoção. O que as pesquisas dizem que é uma besteira. Essa pesquisa, o Richard Davidson, ele participou, é de 2013, e é uma pesquisa que mediu meditantes e não meditantes para ver como que era a reatividade à dor deles. Então, olha que interessante, eles pegaram uma placa de aço e eles esquentaram essa placa de aço numa temperatura que parecia que ia queimar a sua pele. Eles colocaram no braço das pessoas. Só que a diferença é que eles soavam alarme e depois de 5 ou 10 segundos, a chapa esquentava. Então, eles queriam medir exatamente quando as pessoas começavam a sentir dor. E o que eles descobriram, né? Que os praticantes, que eram praticantes de longo termo, assim, eram praticantes de mais de 30 anos de meditação, com uma prática bem estável, não é que eles não sentiam a dor, pelo contrário, eles sentiam e sentiam um pouquinho mais do que os não meditantes, o que é muito interessante, né? Porque a pessoa sente mais, que é uma ideia completamente equivocada da nossa sociedade, que ser zen, entre aspas, né? Ai, fulano é zen, não sente nada, é meio, tá num torpor. Não é isso. E aí o que eles notaram só, que é o mais brilhante, é que a pessoa que não meditava, não tinha nenhum contato com uma prática, quando soava o alarme, porque ela já sabia que a chapa ia esquentar, ia doer, ela já começava a acionar os circuitos de dor no cérebro. Ou seja, ela começava a sentir a dor antes e ela demorava, assim, infinitamente mais para se recuperar. A gente tem um gráfico dessa pesquisa. É impressionante. Espero que um dia vocês consigam ver, assim, mas é uma montanha, sabe? A pessoa que, o não praticante, ele demora muito tempo para se recuperar dessa dor, enquanto a pessoa que é meditante, ela sente a dor num agudo e ela solta. Nossa, Bela, eu me lembro, assim, como se fosse hoje, do dia que a gente ouviu essa pesquisa pela primeira vez, que foi o Cortland que explicou num seminário que a gente foi. Eu fiquei tão impressionada com o resultado dessa
pesquisa, porque as emoções, elas nos pegam tanto e nos arrastam tanto, né? E eu acho que a gente fica tentando descobrir tantas formas de meio que driblar a emoção, e aí ele vem com uma pesquisa que diz que a gente treinar a nossa mente vai não só permitir que a gente sinta as coisas, o que é maravilhoso. Na minha avaliação, assim, por que eles sentem um pouco mais? Porque eles não precisam suprimir a emoção, porque eles dão conta de sentir. E que aquele sofrimento dura muito pouco, eles voltam para o estado normal muito rápido, assim. Então, para mim, ver essa pesquisa um super incentivo para eu tentar praticar, assim, sabe? Nossa, 30 anos é muito tempo, né? A gente tá longe disso, mas dá uma vontadinha, não dá? Uhum. É um passo por vez, né? Essas coisas são bonitas para a pessoa que a gente quer ser no futuro. Então vamos ouvir mais um trecho? Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Eu adoro já esse finzinho, porque eu acho que a qualidade que tá em todas as músicas de água que a gente acabou ouvindo, que é essa qualidade cíclica. E de uma leveza também, né? Porque nuvens de algodão te remete a quê, né? A uma leveza também. Porque é cíclico, porque a gente sabe que vai mudar, né? É. Pode ser mais leve. Eu também amo essa imagem. E essa imagem, né, que a gente aprendeu na escola do ciclo da água, como ele é redondinho e como a água é muitas coisas, né? A água do rio, aí ela evapora, daí ela vira nuvem, que é de algodão, mas ao mesmo tempo, se você chega perto, né, é quase nada nuvem, mas ao mesmo tempo é muita coisa, porque duas nuvens se batendo dá raio, né? Trovão, né? Tempestade acontece. Água é uma coisa muito fluida, né? Uma coisa que tem muitas formas, é uma capacidade gigantesca de adaptação. E eu acho que isso remete ao próprio nome que você deu para o nosso curso, né? Ao curso que as emoções fazem dentro de nós, que também é ciclo. E aí isso nos fez lembrar da linha do tempo, que é um protocolo do Paul Ekman, que a gente usa muito nos cursos e eu acho que é assim uma ferramenta muito útil para a gente conseguir enxergar numa linha que a emoção passa. Porque às vezes a gente não tem essa experiência, né, em primeira pessoa. Às vezes em primeira pessoa a gente às vezes tem uma sensação de que a emoção dura muito tempo, né? E essa linha do tempo tem algumas fases, né? Mas uma das fases é a resposta. É o que a gente vai fazer a partir daquilo que a gente sente. Como é que a gente vai treinar, diminuir essa reatividade que a Isabela estava falando antes. Esse negócio da resposta, como que a gente vai responder, eu acho que o que a gente consegue aprender do próprio programa CB, que é o programa que nós somos formadas, é que o melhor a fazer é não reagir na hora que a emoção está latente em nós, mas também perceber essas ondas dentro de nós, né? É ficar atento para isso, assim, a primeira coisa que a gente pode fazer, o Paul Ekman fala isso, assim, no começo vai ser muito difícil você tratar a sua raiva em si, né? Mas você pode começar a olhar para o seu comportamento e começar a perceber, eu quero fazer isso? Por que parece que eu só tenho essa opção, né? No momento de raiva, ou eu engulo e faço uma cara de paisagem,
ou então eu explodo no outro? Por que que eu não consigo falar? Por que que eu não consigo me expressar, né? Enfim, a gente começa a investigar isso, assim, como que a própria água, ela é uma onda, uma ressaca louca do mar, quando a gente tá no E meio da só o fato emoção. da gente saber disso já nos dá uma grande possibilidade de escolha, né? De pelo menos a gente escolher se a gente quer ou não quer fazer, assim, ou mesmo que a gente não tenha uma possibilidade de escolha, uma possibilidade da gente saber o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. Porque é isso, educação emocional É. não foi um tema na escola pra gente ter essa noção. Eu, por muito tempo, fui só me deixando levar, parecia que era parte da vida, assim, sem perceber que a emoção tem começo, meio e fim. Eu posso esperar, eu não preciso agir na hora da emoção. Bela, isso eu acho o principal ponto, assim, da linha do tempo. A emoção tem começo, meio e fim. E é por isso que eu não preciso fazer o que a minha mente está me pedindo para fazer naquela hora, muitas vezes, sabe? Especialmente se é uma emoção muito intensa. Então vamos ouvir mais um trecho? Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água. Ah, é muito lindo isso, meu Deus! Essa é a minha estrofe predileta. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. A água, a gente precisa da chuva, né, Bela, para que a gente tenha arco-íris. Eu acho essa uma metáfora tão bonita. E a mesma gota que faz o arco-íris, que faz essa alegria, também é uma tristeza, né? A gota da chuva numa inundação não é uma coisa boa. E aí é uma lágrima. Então, olha que engraçado, né? O Guilherme Arantes vendo a água como nem boa exatamente, nem ruim exatamente, com muito potencial. Eu acho uma imagem muito simbólica, assim, pra gente falar sobre essa ideia, assim, né? Que às vezes a gente quer negar a emoção, assim, porque talvez negando a emoção a gente pudesse sofrer menos. Mas negar a emoção pode fazer a gente perder das maiores riquezas da vida, né, que é tipo o arco-íris, o símbolo do arco-íris, né, assim, todo mundo fica feliz quando vê o arco-íris, eu acho tão bonito, não tem quem não cutuque a outra pessoa e fala, olha, um arco-íris, né, o quanto a emoção, ela é um fator preditivo, assim, para que a gente possa deixar algumas qualidades florescerem dentro de nós, assim, né, a compaixão, por exemplo, ela bebe muito na tristeza, né, Bela, a gente explora isso muito nas aulas, assim, que muitas vezes grandes histórias de compaixão vão surgir de momentos de tristeza, ou grandes feitos. Você estava comentando agora, né, que uma autora que a gente ama, a Pema Chodron, que escreveu um dos maiores livros que ajuda tantos casais em momentos de separação, ou em momentos que a gente está vivendo uma ruptura muito grande na vida, um luto, né, ou uma tristeza muito grande, e ela escreve esse livro a partir da própria separação dela. Talvez se aquilo não tivesse acontecido, ela não conseguiria ajudar tantas pessoas que vieram com o mesmo problema depois, né? Então, sei lá, eu acho muito simbólica essa imagem que ele traz. E são tantos exemplos, né? Um exemplo que a gente sempre usa, porque é um exemplo muito, muito chocante, é o da Helena Taliberti. A Helena, ela perdeu o filho Luiz, a filha Camila e a nora, e o filhinho
que a Nora estava gestando na barriga na tragédia de Brumadinho. Imagina, a família inteira foi, os filhos foram com o pai, que era separado da Helena, Nossa. passar o final de semana em Brumadinho, e eles ficaram exatamente na pousada que foi inundada pela lama. E ela tem essa dor muito grande e ela não parou nessa dor, Não, né? é isso mesmo. Ela não parou na dor. É isso mesmo. Isso não quer dizer que ela negue a dor, né? Eu perdi minha filha, meu filho, minha nora e meu neto. Minha filha tinha 33 anos, meu filho tinha 31. A família acabou. Não tem mais ninguém daqui pra frente. Eu não vou ter outros filhos, eu não vou ser avó. Então acabou. Então é um luto que tem um peso muito grande. E esse luto podia ter sido evitado. Essa morte deles, assim como das outras vítimas, não pode ter sido em vão. Não pode ter sido em vão. Enfim, eu acho bonito como a Helena tira forças desse desejo de que outros não passem por isso e forças também na vontade de plantar sementes no legado dos filhos, porque os filhos dela eram pessoas muito interessantes. A filha dela era advogada, ela estava ligada a muitas causas, o filho dela era um excelente arquiteto, estava morando fora do país, estava se dando muito bem. E aí ela resolveu abrir um instituto, Camila e Luiz Taliberti, e com amigos, amigas, familiares, inclusive a Maíra, uma amiga nossa que fez nosso curso, Maíra Terra, médica, ela era uma grande amiga do Luiz. E ali eles dão continuidade ao trabalho de ambos, buscando mais justiça, respeito ao próximo, ao meio ambiente e trazendo luz para essa tragédia de Brumadinho, para que não aconteça de novo, lembrando que o nosso país está cheio dessas barragens de lama tóxica por aí, né? Isso é tão profundo, Bela, porque é muito bonito isso que ela está fazendo e tão bonito que ela faça isso sem negar o sofrimento dela, né? Ela diz, a minha vida foi interrompida, mas tem uma energia de ação. É uma energia de ação muito compassiva, né? Porque é pelos outros, é pelos filhos, claro, mas por várias outras pessoas que não precisam passar por isso também, né? Isso tem que acabar. Águas que movem moinhos, né? Então, queridas e queridos ouvintes, até o próximo episódio. Hoje é um dia muito feliz por aqui, né, Bela? Estamos lançando Oceano. Se aparecer um oceaninho lá no Instagram, pode saber que somos nós. Aoceano.org, visite nosso site, que tá uma gracinha, que lá a gente contou um pouco mais dessa história. Vamos dar o crédito do site, né? Gustavo Gitti arrasou. Obrigada, gente, pela sua escuta até aqui e até breve. Até lá. There's change coming.